GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 41, capítulo 2, Vantagens. 31ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Nós estamos de volta aqui com mais um Regras do GURPS, 4ª edição. E hoje nós vamos continuar na lista de vantagens, da vantagem Saltador até a vantagem Senso de Direção. Saltador é uma vantagem de 100 pontos. O personagem é capaz de viajar no tempo ou para dimensões paralelas, às vezes chamadas de cronologias, simplesmente desejando realizar um salto. É preciso decidir se o personagem é um saltador de tempo ou um saltador de dimensões. Para fazer as duas coisas é preciso comprar saltador tempo e saltador dimensões separadamente, pagando o custo total. Para iniciar um salto, o personagem precisa visualizar seu destino, concentrar-se durante 10 segundos e fazer um teste de IQ. É possível apressar o salto, mas ele sofre uma penalidade de -1 para cada segundo de desconcentração omitido, -10 no caso de um salto sem qualquer tipo de preparação. Independente da IQ, um resultado maior ou igual a 14 será sempre um fracasso. No caso de um sucesso, o personagem surge no local desejado. Num fracasso, ele não vai a lugar nenhum. No caso de uma falha crítica, o personagem aparece no local errado, que pode ser qualquer época ou dimensão escolhida pelo mestre. O personagem aparece em seu destino exatamente no mesmo lugar em que estava na época ou dimensão anterior ou o mais próximo possível. Saltar no tempo significa chegar no mesmo local em uma época diferente. Saltar de um mundo para outro significa o mesmo lugar em uma mesma época, mais uma dimensão paralela. Se não houver um lugar seguro de até 100 metros de distância do destino especificado, por exemplo, se o personagem saltar de um avião para um destino onde não existiu o mesmo meio de transporte, ou saltar de uma mina a 700 metros de profundidade para um destino onde a mina nunca foi construída, o salto fracassa e o personagem é informado sobre o motivo da falha. Isso não impede o personagem de saltar em direção a outros tipos de perigos, como radiação, fogo cruzado ou animais selvagens. Se o personagem tiver noção de perigo, o mestre deve fazer um teste antes de realizar um salto arriscado. No caso de um sucesso, ele recebe um aviso. A utilização dessa habilidade sempre custa pelo menos 1 ponto de fadiga, quer ela seja bem sucedida ou não. Épocas e dimensões particularmente distantes podem exigir um custo maior, até um máximo de 10 pontos de fadiga a critério do mestre. Se o personagem for uma máquina, a habilidade não acarreta um custo de pontos de fadiga, mas se houver passageiros, todos devem pagar o custo em pontos de fadiga. Para ver um exemplo de como o saltador funciona em uma determinada campanha, dê uma olhada em Saltador de Dimensões, que nós vamos falar no futuro. Carregando objetos. Quando salta, o personagem é capaz de carregar objetos com peso total menor ou igual à sua base de carga, além de qualquer carga útil. O jogador precisa comprar a ampliação capacidade de carga adicional a seguir, se quiser que o personagem carregue mais peso ou transporte outras pessoas. No entanto, se vários saltadores do mesmo tipo estiverem em contato físico quando um deles saltar, os outros podem pegar uma carona, se desejarem, mesmo que o saltador que realizou o salto original não queira companhia. Somente a pessoa que inicia o salto faz o teste. Para onde quer que ele vá, todos terão o mesmo destino. Se o personagem for um saltador de dimensões, pegar uma carona é a única maneira de visitar uma nova dimensão paralela, a não ser que aconteça uma falha crítica. No entanto, depois de chegar ao destino, o outro saltador será capaz de memorizar a sensação do lugar ao se concentrar e gastar pontos de personagem para aprender a habilidade de saltar para aquele mundo, como uma perícia de IQ fácil. Esse aprendizado leva 1 hora para cada ponto que o jogador deseja gastar. Use essa perícia no lugar do IQ quando o personagem viajar para a mesma dimensão no futuro. Ele nunca será obrigado a memorizar um mundo, mas se não o fizer, o jogador terá que fazer um teste de IQ-3 quando o personagem tentar voltar para ele. Saltadores de tempo não estão sujeitos a essas restrições. É possível aprimorar essa habilidade com a prática, gastando pontos para acrescentar ampliações ou remover limitações. Mestres que não quiserem que seus PCs saltem muitas vezes por aventura têm a liberdade de impor limitações obrigatórias. Por exemplo, uso limitado, que não podem ser recompradas. Ampliações especiais. Capacidade de carga adicional. O personagem é capaz de carregar um peso maior que a sua base de carga. Se a capacidade de carga do personagem for grande o suficiente, ele pode transportar uma pessoa junto dele. Carga leve custa mais 10%, média mais 20%, pesada mais 30%, muito pesada mais 50%. Novas dimensões. Essa ampliação está disponível apenas para os saltadores de dimensões. O personagem é capaz de viajar deliberadamente para mundos que nunca visitou antes.
O teste de Q sofre uma penalidade de -3 ou pior, a critério do mestre. É sempre possível que o destino desejado não exista. Nesses casos, a tentativa fracassa automaticamente, embora o mestre não precise revelar o motivo. Quando o personagem utiliza essa ampliação, os custos e pontos de fadiga são dobrados, mais 50%. Oni Salto. Essa ampliação só está disponível para personagens com saltadores de dimensões e saltadores de tempo e deve ser aplicada às duas vantagens. Isso permite que o personagem viaje pelo tempo e pelas dimensões com um único teste de Q. Por exemplo, do dia de hoje, em uma dimensão, até o ano 1066 a.C. em uma outra dimensão, onde a invasão normanda da Inglaterra foi um fracasso, menos 10%. Rastreamento. O personagem é capaz de viajar para a época, a dimensão de origem, de qualquer artefato manufaturado que esteja segurando ou possa tocar. Um saltador do tempo chega pouco tempo depois que o item foi criado. Um saltador de dimensões chega na data em que partiu, mas na dimensão de origem do objeto. Toda tentativa desse tipo sofre uma penalidade de -2 e todo saltador tem direito a apenas uma tentativa por artefato, mais 20%. Salto em dobra. Essa ampliação só está disponível para personagens com a vantagem dobra. Nós vimos anteriormente. Ela deve ser aplicada às vantagens saltador e dobra. Quando saltar, o personagem pode usar a dobra simultaneamente para aparecer onde quiser no mundo almejado. São necessários 2 testes, um para cada habilidade, e é possível que um deles seja bem sucedido enquanto o outro não, ou que ambos fracassem, mais 10%. Túnel. O personagem sempre cria um portal mais ou menos do tamanho dele quando salta. Outras pessoas podem atravessar esse portal, mesmo se não forem capazes de saltar. O portal dura 3D segundos, o que pode ser bom ou ruim, pois significa que inimigos também podem tentar persegui-lo, mais 40%. Limitações especiais. A deriva. O personagem não volta no mesmo lugar de onde partiu. Ele não surge na estratosfera nem debaixo da Terra, mas pode aparecer em qualquer lugar a menos de 15 km do seu destino. Quanto melhor o resultado do teste Q do salto, mais perto ele vai aparecer de onde planejava chegar, mas fica a critério do mestre definir o local exato onde ele aterriza. Menos 15%. Alcance máximo. O personagem é capaz de saltar apenas uma determinada distância no tempo ou um número limitado de deslocamentos entre dimensões paralelas, independente do número de saltos. Da mesma forma que acontece com o salto limitado, o mestre precisa estabelecer o valor da limitação. Atordoamento. O personagem sempre fica mentalmente atordoado depois de um salto. Menos 10%. Incapaz de seguir. Disponível apenas para os saltadores de dimensões. O personagem não consegue pegar carona com outro saltador. Menos 20%. Nu. O personagem não consegue levar nada com ele durante um salto e sempre chega ao destino completamente nu. Menos 30%. Salto limitado. O personagem só consegue viajar uma determinada distância no tempo ou um número limitado de deslocamentos para dimensões paralelas por salto. Para ir mais longe, ele precisa dar vários saltos. O mestre tem que definir o valor dessa limitação em sua campanha. Em alguns cenários, ele pode ser um obstáculo maior do que em outros. O valor sugerido é menos 10%. Solitário. Essa limitação está disponível apenas para os saltadores de dimensões. Outros saltadores não conseguem pegar carona mesmo que o personagem queira transportá-los. Menos 10%. Sensível é uma nova vantagem que é compatível com a empatia que nós vimos anteriormente. Senso de direção. É uma vantagem de 5 ou 10 pontos. O personagem tem um excelente senso de direção. Essa habilidade está disponível em 2 níveis. Senso de direção. O personagem sempre sabe onde fica o norte e é sempre capaz de refazer um trajeto realizado nos últimos 30 dias, não importa o quão confuso ou tortuoso ele tenha sido. Essa habilidade não funciona em ambientes como o espaço interestelar, o limbo do plano astral, mas funciona em locais subterrâneos, debaixo d'água ou em outros planetas. Essa vantagem concede um bônus de mais 3 nos testes de percepção do corpo e navegação aérea, terrestre ou marítima. Observação. O senso de navegação que guia as criaturas migratórias até o seu destino é muito primitivo para se qualificar como senso de direção. Trate-o como uma característica de 0 pontos. Esse tipo de senso de direção custa 5 pontos. Noção tridimensional do espaço funciona como no caso anterior, mas de forma tridimensional. Essa habilidade é útil no espaço sideral, embora não ajude em nada se o personagem estiver viajando entre dimensões. Ele recebe o bônus de senso de direção, além de mais 1 em pilotagem, mais 2 em acrobacia, queda livre e navegação, espaço e hiperespaço. 10 pontos. Limitações especiais. Requer sinal. O personagem conta com a ajuda de sinais de uma rede de navegação por satélite, como o GPS na Terra, ou um sistema equivalente. A habilidade não funciona na falta de uma orientação desse tipo, e também pode ser bloqueada. Menos 20%. Então, hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo regras do GURPS,
porque as próximas vantagens são um pouco mais longas. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos acompanhar em www.rpgnext.com.br. E nós temos também uma campanha no Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext e no PicPay, no picpay.me/rpgnext. Esse podcast e os outros podcasts do RPG Next, como Regras do D&D, o nosso carro-chefe Tarrasque na Bota, Contos Narrados, As Aventuras de Daniela e vários outros podcasts podem ser encontrados também no nosso site. Então, vamos terminar hoje por aqui e fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.